Então, Shabbat Shalom, meus irmãos. Muito bom dia, um excelente dia para todos. Vamos começar a nossa paraxá semanal, paraxá Shelach Lecha. Ela está em Números, capítulo 13, verso 1, ao capítulo 54, capítulo 15, verso 41. A Haftará está em Josué, capítulo 2, verso 1 ao verso 24. A Brit Hadashah em Hebreus 3, versos 7 ao 19, e Salmos de número 64. Vamos orar antes de iniciarmos. Obrigado, Hashem, pelo dia de hoje. Obrigado pela semana que passou. Sabemos que todas as coisas estão debaixo do teu controle, do teu poder, Senhor. E te agradecemos porque tu tens demonstrado o teu amor, o teu cuidado para conosco. Te pedimos também, Senhor, que tu possas usar de misericórdia para com todo aquele, Senhor, que te invocar. E que todo aquele que te invocar encontre a tua palavra, encontre Yeshua e possa conviver e viver nessa verdade, Senhor. Abençoe nossos parentes, abençoe nossa família, guarde-os em meio a essa pandemia, Senhor. E como nós já pedimos, Senhor, tenha misericórdia de todos, que tu quiseres ter misericórdia. Te agradecemos por tudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Paraxá dessa semana é uma paraxá bem interessante, bem gostosa, muito gostosa de estudar. Tem muitos aspectos interessantes nela, que nos ensinam muito. Essa paraxá, logo no seu início, né, tem algo que é muito importante. Shelach Lecha tem um significado, que quando nós vamos ao português, está dizendo assim, né? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Aqui a palavra Shelach Lecha, né, essa expressão, ela foi traduzida como envia somente, dando uma percepção de que o Eterno ordena a Moisés que Moisés envie homens para que olhem a terra, para que espiem a terra de Canaã. E aí continua o texto, né, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E a gente avança um pouquinho mais e chega em Deuteronômio, onde relata essa mesma passagem, Deuteronômio 1, capítulo 1, verso 22 ao 24, diz lá assim: então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. Aqui a gente já percebe que quem enviou os homens, né, e o motivo dos homens terem sido enviados, quem enviou os homens foi Moisés. Né? E por que ele fez isso? Porque estes homens, né, um grupo de homens, chegou perante Moisés e solicitou isso, solicitou esse envio. Eu vou pedir que os irmãos fechem o microfone, por favor. Obrigado. Então foi solicitado a Moisés que enviassem homens para que esses homens pudessem ver o melhor caminho e trazer esse relato a Moisés. Parece que os dois textos, né, em português, eles nos dão uma impressão de contradição. Afinal de contas, foi o Eterno que mandou Moisés enviar os homens ou foi Moisés que enviou os homens?
quando nós vamos para o texto em hebraico, nós vamos sanar essa dúvida, né? Está escrito lá, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, Shelach lecha anashim. Então a expressão Shelach lecha é a expressão que dá nome a essa paraxá de hoje. E é importante nós compreendermos essa expressão. Shalach, enviar, mandar, remeter, afastar no sentido de mandar para longe de você, mandar embora, estender, né? Shelach é da raiz do verbo shalachim, que significa enviados. E a expressão lecha, traduzindo, é para ti, para você, a você, nesse sentido. Então, quando nós vemos lá a primeira passagem da paraxá de hoje, Shelach lecha, né, ou seja, Anashim, o Eterno está falando, manda para ti, mande esses homens para você. E lá está dito lá, no verso 3, enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O que quer dizer segundo o mandato do Senhor? É uma outra coisa que nós precisamos entender. Shelach lecha significa envia para ti homens. Hashem falou a Moshe que os envie para ti, não para mim. Hashem já falou que a terra é boa. Não precisava de confirmação. Porém, se é o que vocês querem, eu não vou impedir. Vocês têm essa escolha sempre. Aqui é importante nós entendermos que o Eterno respeita a nossa escolha, ele respeita a nossa limitação, ele compreende os nossos limites. Então, isso é muito importante, né, ver que o nosso Criador, o nosso aquele que nos formou, aquele que nos fez, né, ele conhece muito bem a nossa composição, ele conhece muito bem a nossa limitação, as nossas fraquezas, as nossas inseguranças. E ele, entendendo isso, ele permite muitas vezes que algumas coisas se deem segundo a nossa ótica, a nossa escolha. Mas isso é importante a gente compreender, que há uma diferença que a gente precisa aprender aí, né? Então, a primeira lição que a gente aprende nessa paraxá, né, é que muitas vezes nós não confiamos no Eterno, apesar de caminharmos com Ele, apesar de estarmos vivendo a palavra, nós temos as nossas fraquezas e as nossas limitações. E nós devemos aprender a exercitar a nossa fé. O Eterno permitiu que os espias, o Eterno permitiu os espias porque conhece a nossa natureza, nossos limites e deseja nos ensinar sempre mais. É nesse momento que nós devemos exercitar a nossa fé, a nossa emuná. Exercitar a nossa confiança em Hashem. Essa é uma primeira lição que nós tivemos daqui. Confie sempre no Eterno. O Eterno falou, creia. O Eterno disse, creia, viva. Confie sempre no Eterno. E não naquilo que você vê. E não naquilo que está se apresentando perante você naquele momento. Mas crê no que o Eterno falou. O Eterno tem o poder de mudar as situações. Ele tem poder de mudar as circunstâncias que se apresentam para nós. Nós não temos, mas Hashem tem esse poder. Confia em Hashem.
Muitas vezes nós nos comportamos iguaizinhos aos nossos irmãos no deserto. Insistimos em olhar primeiro para depois, em alguns casos, obedecermos. E isso é uma demonstração de falta de fé. É uma demonstração de imaturidade. Quando Hashem chama Abraham, ele fala: vou te mandar para uma terra que você não conhece, você nunca viu, você nunca esteve lá. Abraham não quis primeiro ver a terra. Ele não quis ir lá enxergar para ver se a terra era boa para pasto, era boa para plantação, se as pessoas daquela terra eram boas ou não. Ele falou: vou te levar. Vamos? E Abraham começou ali a caminhar com Hashem. Esse exercício de fé que nós devemos ter diariamente ao acordarmos, ao estarmos diante de algumas circunstâncias que nos desafiam a exercermos a nossa fé. Mas muitos preferem olhar primeiro e crer depois. Eles querem resolver as suas dúvidas, os seus questionamentos, para depois ver se faz sentido caminhar, ver se faz sentido andar com Hashem, ver se faz sentido obedecer alguma mitzvot, alguma das mitzvot. Nós devemos aprender que não é assim que é com Hashem. Nós faremos. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Deuteronômio capítulo 1, verso 19 ao verso 23, diz lá: depois disso veio o relato dos espias. Depois deles terem ido lá, olhado a terra, as cidades, as plantações, as pessoas que ali moravam, voltaram os 12 espias, um de cada tribo de Israel. Números 13, 25 a 23. Quando a gente para e olha o informe, ou seja, o relato que eles trouxeram da terra, e isso vale para várias circunstâncias das nossas vidas, nós podemos ver duas partes bem claras, bem definidas. Mas o importante é, o que você espera ver? Você foi lá para espiar a terra. O que você espera ver? Lembra que Hashem já tinha dito: levarei vocês para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, uma terra boa, uma terra aprazível, agradável, se planta, tudo ali vai dar. É uma terra que sustenta seus moradores. E principalmente é a terra que eu escolhi para vocês. Diante dessa informação que a gente tem, o que nós esperamos ver ali? Se o Eterno já falou sobre a terra. E, apesar do Eterno ter falado sobre a terra, apesar do que eu veja neste local, isso pode mudar a minha percepção ou a minha fé naquilo que Hashem falou? Eu posso imaginar que o Eterno errou na descrição da terra? Que a terra não é bem assim? Que a terra não é bem que emana leite e mel? Será que os meus olhos mudam aquilo que o Eterno disse? Será que a minha percepção muda ou tem poder de mudar aquilo que o Eterno já falou, já determinou, já esclareceu?
Será que eu tenho a capacidade de escolher melhor do que Hashem? Para onde eu devo ir? A terra que eu devo habitar? Os mandamentos que eu devo obedecer? Aquilo que faz sentido para a minha vida ou não? Será que eu tenho mais capacidade do que Hashem para isso? Às vezes, nós nos comportamos assim. Às vezes nós nos achamos mais capazes, mais racionais, mais analíticos do que Hashem. Às vezes a nossa razão, ou a falta dela, nos faz tomar caminhos que, aos nossos olhos, parecem fazer total sentido. Não poderia tomar outro caminho. E nisso nós vamos caminhando contra a palavra de Hashem. Muitas vezes um dos nossos maiores adversários somos nós mesmos. Como nós vemos a situação, como nós exercemos ou exercitamos a nossa fé diante de algumas situações. E espalharam, Números capítulo 13, verso 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, ou seja, Lashon Hará puro aqui agora. Por quê? Porque o Eterno falou que a terra era boa, que emana leite e mel, e eles voltaram, os espias, e começaram a falar mal de algo que o Eterno falou bem. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Lashon Hará. Não fale mal se o Eterno falou bem. A sua percepção nessa hora deve ser mudada, deve ser transformada por aquilo que o Eterno disse. É por isso que eu gosto da passagem de 2 Timóteo 3,16. As Escrituras servem para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir a respeito daquilo que pensamos. Então, o que o Eterno havia dito sobre Canaã deveria corrigir o pensamento desses espias. O Eterno não disse que não teria dificuldade. Muitas vezes nós pensamos que, puxa, estamos caminhando com Hashem, a nossa vida agora deve ser um mar de rosas. Não é bíblico isso. Tire da sua mente. Pare de usar esse tipo de argumento. Não existe essa promessa bíblica aqui na terra para nós. O próprio Mashiach e Yeshua disse, no mundo tereis aflições. Porém, o que vale é a palavra de Hashem. Vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Eu estou dando ela nas vossas mãos. Ponto. Poderia ter gigantes, poderiam ter os povos mais bárbaros e mais terríveis. A terra é nossa. Não podemos falar mal daquilo que o Eterno falou que é bom. Não podemos distorcer a verdade. Não podemos colocar nos corações a dúvida. Não podemos colocar nos corações que as pessoas não ouçam Hashem, não obedeçam a Hashem pela nossa percepção, pela nossa perspectiva. Ou darmos falsas esperanças, ou falarmos aquilo que o Eterno não disse. A primeira parte, o que viram, todos concordaram. E é verdade, havia os gigantes? Haviam.
Sim, as cidades eram fortificadas? Eram, ok, sem problema. A partir desse momento, nós devemos pensar, ok, temos esses obstáculos ou esse grau de dificuldade. Então, como vamos fazer para superá-la? Qual será a nossa estratégia? O que o Eterno irá nos ensinar para suplantarmos isso? E não congelarmos perante isso. Não retrocedermos, que é pior, perante isso. Mas sim, como vamos fazer para suplantar, para superar esse obstáculo. Porque nós vamos superá-lo. Nós vamos passar por ele. Toda essa pandemia, todo esse momento que nós estamos vivendo, nós vamos passar por ele. Como? Nos preservando, nos guardando, mantendo o distanciamento social, fazendo algumas ações para preservação. Mas vamos passar por ele. Vamos comparar com o mundo ao nosso redor. Olha só, a Bíblia é a mesma. Todos temos a mesma Bíblia. Todos temos de Gênesis a Apocalipse. Todos temos os mesmos livros ali dentro. E a segunda parte? A segunda parte é como se interpretam o que estão vendo. Como se interpretam a Bíblia? E aí que vem a divisão. Você interpreta com a mente do escritor? Você interpreta a visão daquelas cidades, daqueles gigantes, com a mente de quem está comandando vocês? Com a mente de Hashem? A terra é de vocês. Essa terra emana leite e mel. Essa terra é minha. Como nós interpretamos a Bíblia? Com a mente de Hashem? Ou com a mente de cada um? Por isso vemos tantas divisões, tantas interpretações equivocadas. Porque cada um segue o seu desejo, a sua interpretação. Esquecem do que realmente o Eterno falou, do que o Eterno ensinou. Os espias, os 10, deveriam ver tudo aquilo como Caleb e Josué fizeram, porém, o Eterno já nos deu a terra. A terra é nossa. Nós só temos que expulsar todo mundo de lá. Nós só temos que dominar as cidades. Nós só temos que fazer isso. É um detalhe. Observe a interpretação segundo uma ótica desfocada dos fatos. Primeiro, não podemos. Já começou determinando o que iria acontecer. Não podemos. Já nos limitamos. Já anulamos aquilo que Hashem falou, a terra é de vocês. Nós já falamos, não podemos. A terra traga seus moradores. Seus moradores são gigantes. Somos como gafanhotos. Muito pequenos, sem poder, frágeis. Todas essas outras características vêm a partir do não podemos. Mas esse não podemos é uma afronta àquilo que Hashem falou. Atenção, meus irmãos. Quando guiamos nossas vidas a partir da interpretação dos nossos olhos e não pela emuná, pela fé na palavra de Hashem, sempre existirá o risco de cairmos no mesmo erro. Irmos contra o que o Eterno disse. As circunstâncias que rodeiam nossas vidas devem ser interpretadas à luz da palavra, à luz do que o Eterno nos ensinou.
Traga essa realidade para debaixo da palavra de Hashem. Esteja trazendo luz, revelação, conhecimento pela palavra de Hashem. E não, eu tive um sonho, um anjo me apareceu, na hora que eu estava lendo, que eu estava nessa situação, eu me arrepiei. Não. Faça como as Escrituras dizem. Obedeça tudo o que está escrito. Traga tudo para debaixo da palavra de Hashem. E viva essa emuná. A maioria viram todos os homens como gigantes. A minoria viram gigantes como pães. Olha só. Maioria, minoria. A palavra diz que a maioria segue o caminho largo. A minoria segue um caminho estreito. Por mais que Israel seja tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia do mar, somente um remanescente será salvo. Maioria, minoria. A maioria, ao verem as dificuldades do caminho, se viram como gafanhotos. A minoria, ao interpretar as dificuldades do caminho, olharam para a palavra de Hashem, viram a si mesmos como vencedores. Essa é a diferença de quem anda na palavra de Hashem e de quem anda segundo o conselho dos ímpios, que se assenta à roda dos escarnecedores, que se detém no caminho dos pecadores. Essa é a maioria. Qual foi a solução, então, encontrada pela maioria? Voltar ao Egito. Números 14, de 1 a 4. Êxodo 23, 2, o Eterno nos ensina algo muito claro. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte como a maioria para torcer o direito. Aqui a maioria estava fazendo o mal. Qual mal? Desobedecendo a Hashem. Qual mal? Distorcendo as palavras de Hashem. O Eterno falou que a terra é boa, é nossa, emana leite e mel. A maioria disse o quê? Não conseguiremos, não será possível. Seremos destruídos, seremos tragados, seremos aniquilados. Não siga a multidão para fazer o mal, para desobedecer a palavra de Hashem. Nem numa demanda falarás tomando parte da maioria, porque você quer se encaixar dentro da maioria, quer se proteger dentro dessa multidão para torcer o que é direito, o que é verdade. A nossa posição é na palavra. Nós somos a minoria. Você faz parte da minoria, meu irmão. Não se preocupe com a maioria. A maioria vai encontrar o que busca. E nós, a minoria, estaremos debaixo da palavra de Hashem. Números 14, de 6, tem a palavra de Josué. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: aqui os dois reafirmam o que Hashem disse. E essa deve ser a nossa postura. Reafirmar, concordar, enfatizar, reforçar aquilo que Hashem tem falado, tem ensinado através da palavra. Dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A terra é maravilhosa. Devemos continuar ensinando a Torá. Por mais que muitos, que a maioria digam que a Torá já passou,
que a Torá, seguir a Torá é andar para trás, que estamos na era da graça e não na era dos ensinamentos de Hashem. Amados, reforcemos aquilo que Hashem falou. A Torá é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés, refrigera a minha alma. Ela é suave, ela é agradável. Não importa se a maioria diz ao contrário. Não importa se a maioria olha para você e fala, puxa, coitada dessa pessoa, ela está na época, entre aspas, da lei. Porque o certo seria dizer assim, coitado dessa pessoa, ela está andando nos ensinamentos de Hashem. Olha como mudaria, né? Olha como até para quem fala, muda na hora de ouvir o que está se dizendo. E ela se encontraria muito nesse momento, em uma oportunidade de corrigir seus caminhos. Se alegre quando alguém falar isso para você. Se alegre no Senhor, porque você faz parte da minoria. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se. Olha, contra ele, ao espalharem um relato negativo. Essa é a postura da maioria. Fazer Lashon Hará e fazer com que a maior quantidade possível de pessoas afronte aquele que está caminhando com Hashem. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Lefoné, sobreviveram. Por quê? Porque eles estavam debaixo da palavra. Eles estavam em obediência à palavra de Hashem. Eles creram na palavra de Hashem. E é isso que nos livra de fins trágicos como esse. É estarmos debaixo da palavra de Hashem. Aqueles que trouxeram Lashon Hará, que trouxeram divisão, que trouxeram discórdia no meio da comunidade, e fizeram com que outros também assim procedessem, todos eles foram retirados da comunidade. Foram mortos. Ocorreu um problema. O que fazemos? Como buscamos? Vejam, aqueles 10 homens que trouxeram um relato negativo morreram subitamente perante todo mundo. Todo mundo viu aquilo. Quando todo mundo percebeu, opa, escolhemos o lado errado. Opa, fomos influenciados e essas pessoas nos fizeram pecar, nos fizeram errar. Rapidamente procuraram abrigo, procuraram corrigir aquilo que estavam fazendo. Então diz lá, na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. O fato de você saber que cometeu pecado é um grande passo. Já é algo muito bom. Você reconheceu que você errou. O fato aqui agora é que eles deveriam buscar arrependimento, buscar o perdão. Nós erramos, o que precisamos fazer para corrigir? Moshe, o que devemos fazer para corrigir? Não, eles tomam novamente iniciativas próprias. Moshe, porém, disse a eles, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor de novo? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Techuvá, retorno,
arrependimento. O certo era eles falarem aqui para Moshe, nós erramos, nós pecamos, estamos arrependidos. O que devemos fazer agora para que o Eterno nos perdoe? O que devemos fazer agora para que possamos tomar a terra que é nossa, que o Eterno nos deu? Novamente eles erram. Moshe diz, não subam, o Senhor não está mais com vocês. Vocês perderam o time, vocês perderam a oportunidade, pelo menos nesse momento. Agora não. O Eterno não está ao nosso dispor na hora que nós queremos. Nós não usamos o Eterno. Nós somos servos de Hashem. O Eterno não existe para nos servir. Temos que nos esforçar para termos clareza e agir de acordo com o que o Eterno falou. Clareza, conhecimento, discernimento, revelação para agirmos de acordo com o que o Eterno falou. O Eterno havia falado que a terra da qual eles iriam entrar é terra muitíssimo boa, terra que emana leite e mel. Ponto. Isso deveria setar a nossa mente, a mente de todos ali naquele momento. O Eterno falou isso já sobre a terra. Portanto, por mais que venhamos a ver dificuldades, barreiras, isso não muda o que o Eterno disse e não mudará o resultado do que o Eterno disse. O resultado final é: nós iremos herdar essa terra. Por mais que tenham dificuldades, por mais que tenham obstáculos, a terra é nossa. Esses obstáculos farão com que a terra seja conquistada e muito mais valorizada. O que você espera ver? O que você espera ver daqui para frente? Olhando para frente, olhando para o futuro, o que você espera ver? Aprenda, a nossa mente e os nossos olhos, eles são transformados pela palavra de Hashem. Os nossos olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé. Por mais que a gente veja qualquer coisa que pareça difícil, um grande obstáculo, é só uma etapa. É mais uma etapa que nós temos que cumprir. É mais um momento que temos que passar. Então, as circunstâncias que nos rodeiam servem para nos fortalecer, servem para dar a nós cada vez mais a compreensão de que estamos caminhando com Hashem. Estamos indo em direção ao nosso prêmio. Que nós fomos vocacionados, que nós fomos chamados. Então, meus irmãos, não se assuste. Não se assustem pelo que está por vir. O Eterno está conosco. E nós iremos passar. Nós iremos avante. Mesmo em meio às dificuldades, nós iremos avançar. E estaremos assim cada vez mais conhecedores, mais íntimos de Hashem. Que você tenha um Shabat abençoado, que essa palavra tenha caído como um bálsamo no seu coração, e que você aprenda que a sua mente ela deve estar dentro da palavra de Hashem. Que as circunstâncias que estão ao nosso redor servem para nos capacitar cada vez mais, para fortalecer cada vez mais a nossa decisão de caminhar com Hashem. E que fazemos parte da minoria, como Josué e Caleb. Não te preocupa com a maioria. Ou ela faz techuvá, ou ela vai encontrar o seu caminho, que não é o nosso é estreito, é mais difícil. Tenha um Shabat abençoado,
Fica com Hashem, em nome de Yeshua. Um grande abraço, meus irmãos.